Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Naquele dia, ao cair a tarde, Jesus disse a seus discípulos: "Vamos passar para outra margem do lago." Deixando a multidão, eles o levaram consigo na barca, de modo como estava. Havia outras barcas com ele. Levantou-se então uma grande tempestade de vento. As ondas se jogavam para dentro da barca, que estava a ponto de afundar. Jesus estava na parte de trás da barca, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordaram e lhe disseram: "Mestre, não te importas que morramos?" Jesus acordou, ameaçou o vento e disse ao mar: "Silêncio, quieto." Então o vento parou e houve grande calmaria. Jesus lhes disse: "Por que vocês são medrosos? Ainda não têm fé?" Eles ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: "Mas quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem?" Esta é a palavra do Evangelho de Marcos. É com grande alegria que, iniciando hoje o nosso encontro com o Evangelho de Jesus, quero saudar a todos vocês, meus amigos e amigas que estão me ouvindo neste momento. Amanhã é domingo, é o dia do Senhor, o dia da comunidade, o dia do nosso encontro ao redor da mesa da Eucaristia. E hoje estamos iniciando um novo mês, o mês de fevereiro. Já passou o mês do novo ano, caminhando todo dia para a vida em plenitude. E nesse caminhar da vida, precisamos tanto nos alimentar, porque vocês sabem muito bem, nem sempre tudo é um mar de rosas. A cruz se faz presente a cada instante na nossa vida. E se a gente fica fraco, fica mais difícil carregar esta cruz. Por isso que precisamos nos alimentar constantemente da oração, da palavra de Deus, do Evangelho, que hoje nos mostra o desespero dos discípulos de Jesus quando estavam naquele barco jogado pelo vento de um lugar para outro e ameaçado de afundar. Quantas vezes acontece na nossa vida também. Nosso barco parece afundar e não resta para nós a não ser fazer aquilo que os discípulos fizeram e dizer: "Senhor, acorda, acorda", porque às vezes nos parece que Ele esteja dormindo, mas Ele está atento, Ele está conosco. Importante é isso. Parece que esteja dormindo, não importa. O importa é que Ele está junto conosco no mesmo barco. O episódio da tempestade acalmada por Jesus no meio do lago da Galileia sempre encontrou grande eco
entre os cristãos. Já não é possível conhecer seu núcleo histórico original. Marcos trabalhou o relato para convidar sua comunidade, ameaçada pela perseguição e pela hostilidade, a confiar em Jesus. A cena é impressionante. O barco encontra-se no meio do mar, começa a cair a escuridão da noite. De repente levanta-se uma grande tempestade. As ondas arremessam-se contra o barco. A água vai enchendo inteiramente o barco. O grupo de Jesus está em perigo. Dentro do barco, os discípulos estão angustiados. A qualquer momento pode afundar. Enquanto isso, Jesus dorme na parte traseira, talvez no lugar do qual se dá o rumo à embarcação. Não se sente ameaçado. Seu sono tranquilo indica que em nenhum momento perdeu a paz. Os discípulos o despertam e gritam: não te importa que afundemos? O medo os impede de confiar em Jesus. Só vê o perigo, duvida de Jesus. Repreende-lhe sua indiferença. Por que ele se desinteressa? Já não se preocupa com seus seguidores? Sua pergunta que brota na comunidade cristã no momento de crise. A resposta de Jesus é dupla. Por que sois tão covardes? Por que tanto medo? Aos discípulos falta confiança. Eles não têm ânimo para correr risco junto a Jesus. Ainda não tendes fé? Ele pergunta. Os discípulos vivem uma tempestade como se estivessem sozinhos, abandonados à sua sorte, como se Jesus não estivesse no barco. Nosso maior pecado numa igreja em crise é cultivar o medo. O medo agiganta os problemas e desperta a saudade do poder do passado. Leva-nos a culpabilizar o mundo e não a amá-lo. Produz controle e sufoca a alegria, endurece a disciplina e faz desaparecer a fraternidade. Onde começa o medo, termina a fé. Em momentos de crise, precisamos de reflexão corajosa e lúcida sobre a situação, de autocrítica serena de nossos medos e covardias, de diálogo sincero e colaboração confiante. O que trago eu para a igreja? Medo ou fé? Pessimismo ou confiança? Perturbação ou paz? E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Marcos.